Obtemos então a nossa primeira solução, que é aqui conhecida como solução óbvia. Então, dado o sistema como está mostrado aqui, obtemos a primeira solução óbvia fazendo as variáveis básicas, né? No caso x1, x2 iguais a zero, e obtendo os valores respectivos das variáveis não básicas através dessas igualdades aqui. Legal. O que vamos fazer agora vamos olhar um critério de parada. Qual que é o critério de parada? Vamos olhar essa solução, vamos ver o valor da função objetivo. Nesse caso aqui, nossa solução é essa que está aqui. Essa que está aqui. E o valor da nossa função objetivo é zero. Tá? O critério de parada é assim. A gente olha para a nossa função objetivo, que é essa que está aqui. Né? A gente observa o seguinte. Por enquanto, nossa solução, o x1 é zero e o x2 é zero. Né? E por consequência, nossa função objetivo z, né, estou chamando de z, está com valor zero. A gente olhando para a expressão aqui de z, a gente observa o quê? Que qualquer que seja, lembrando, né, que x1 e x2 tem que ser maior que zero, qualquer que seja o valor que você aumente, por menor que seja, ou no x1 ou no x2, você vê que, como consequência, o valor da função z vai ficar maior do que zero. Tudo bem? Então, por exemplo, né, o x1 aqui é zero, mas se eu fizesse um incremento bem pequeno nele, por exemplo, 0.00001, o que você vai ter? Você vai ter 5 vezes esse 0.00001, esse vai ser, e x2 sendo igual a zero, esse vai ser o valor de z, vai ser um valor pequeno, mas mesmo assim é maior do que zero. Tá? Então, o que a gente está olhando aqui? Que é possível fazer um aumento pequeno de uma das variáveis básicas de tal forma que a sua função z resultante, o valor dela, seja maior do que o valor que você tem atualmente. Tá? Nosso valor que a gente tem atualmente é bem pequeno, né? Z igual a zero. Tá? Então, o que a gente conclui? Que, assim, ainda é possível, né? Tem espaço para a gente melhorar um pouquinho mais a solução. Tá? Então, nesse caso, o critério de parada não é satisfeito. Como que a gente, na verdade, transfere essa interpretação usando a função objetivo e esse incremento de valor numa coisa mais algébrica? A gente observa o seguinte, ó. A função z, o coeficiente que está com x1 é 5 e é 5 positivo. E também o coeficiente que está com x2 é o número 2 positivo. Tudo bem? Então, tanto o coeficiente que está com variável x1, que é não básica, e o coeficiente que está com x2, que é o 2, e sendo que o x2 é uma variável não básica, os dois são positivos. Indicando que qualquer aumento que você fizer nessas variáveis vai aumentar o valor da sua função z. Tudo bem? Se isso ocorre, então o critério de parada do nosso algoritmo que estamos construindo não é satisfeito. Tudo bem? E o que você vai fazer? Aí você vai aplicar uma iteração do processo para obter uma solução melhor. Então a gente vai melhorar um pouquinho mais essa solução inicial. O que é melhorar um pouquinho essa solução inicial? É justamente aquele passo que a gente está num vértice, a gente vai pular para o vértice seguinte. Tudo bem? Esse pulo vai ser feito de tal forma que na nova solução que obtemos com esse novo processo, ele vai dar um valor de z maior do que o atual, tá? Sendo que o atual é zero. Como que é feito esse processo? Tá? Então aqui está a ideia, né? A gente quer aumentar o valor de alguma variável não básica que vai retornar um maior crescimento para a função z. Tudo bem? E aí a gente olha, ó, aqui eu vou ter o z é o 5x1 mais 2x2. Para o mesmo acréscimo de valor na variável x1 ou x2, qual das variáveis que dá o maior crescimento para a função z? Né? Então a gente olha, né? O x1, se de 0 ele for para 1, o valor da função z vai ser multiplicado por... O valor do variável x1 é multiplicado por 5. Então aqui vai ficar aparecer, na verdade, o 5. Por outro lado, se o x2 de 0 for para 1, você vai multiplicar esse 1 por 2. Então o valor correspondente a essa parcela aqui é 2. Resumindo,
O x1, ele contribui mais para o crescimento da função z para o mesmo acréscimo de valor. Tudo bem? Tá? Então, você olha, o coeficiente do x1 é 5, né? E o coeficiente do x2 é 2. Então, claro, que o x1 é a variável da função z que contribui mais para o crescimento da função objetivo z. Tá? Então, é o que está escrito aqui embaixo. Né? Então, olhando a função z, a variável x1 é que mais aumenta o valor de z para o mesmo acréscimo de valor da variável. Ok, então vamos escolher a variável x1. Qual que vai ser o processo? x1, lembra? x1 é uma variável não básica. x1 e x2 são variáveis não básicas. Como que vai funcionar o nosso método iterativo? Então, eu escolhi, usando esse procedimento de ver quem dava o maior acréscimo para a função z, escolhi o x1. O que vai acontecer? O x1, que é uma variável não básica, ela vai se tornar uma variável básica. Tudo bem? Tá. Então, uma vez que o x1 deixa de ser uma variável não básica e se torna uma variável básica, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar uma variável básica e transformar ela numa variável não básica. Porque o algoritmo funciona dessa maneira. A gente começa com um conjunto de variáveis básicas e um conjunto de variáveis não básicas. Então, a gente começou com 3 variáveis básicas e 2 variáveis não básicas. Durante todo o processo, a quantidade de variáveis básicas e a quantidade de variáveis não básicas, ela não se altera. Então, o algoritmo funciona dessa maneira. Como isso ocorre, então, a gente tinha no começo o x1 e x2 aqui. Tá? Como o x1, nesse nosso processo iterativo, a gente vai colocar o x1 como variável básica, então uma dessas variáveis aqui vai ter que sair para entrar no lugar do x1. Tá bom? Então, a troca vai funcionar dessa forma. Então, para escolher qual que é a variável não básica que vai entrar como variável básica, a gente usa a função objetivo e escolhe aquela variável que aparece na expressão da função objetivo que dá o maior acréscimo para a função z. Nesse caso aqui vai ser o x1, porque um jeito mais algébrico de ver é você olha as variáveis não básicas que aparecem na função objetivo e olha aquela que tem o maior coeficiente positivo. Tá? No caso aqui, os dois são positivos e o 5 é maior do que o 2, então por isso que a gente está escolhendo a variável x1. Tudo bem? Então, são positivo, você vai escolher o que tem um coeficiente positivo maior. Tá? Nesse caso vai ser o x1. Então, x1 vai entrar como variável básica. Ok, como é que a gente escolhe a variável básica que vai deixar de ser básica e se transformar numa variável não básica? Tá? Então, esse é o processo que vamos ver na sequência.